Você já se perguntou por que algumas pessoas trabalham de sol a sol, sacrificam suas noites de sono, esgotam suas energias físicas e, no fim do mês, parecem estar exatamente no mesmo lugar, enquanto outras parecem atrair o dinheiro e a prosperidade como se tivessem um ímã invisível nas mãos? Existe uma engrenagem oculta no universo que rege o fluxo da riqueza, dos caminhos abertos e da sobrevivência material, e essa engrenagem não responde apenas ao suor do seu rosto ou às suas horas extras. Ela responde a uma frequência espiritual de movimento, de choque de realidade e de transformação profunda que pouquíssimas pessoas compreendem de verdade. Se você sente que a sua vida financeira está completamente amarrada por um nó invisível, se as suas contas acumulam na mesa, seus projetos naufragam antes mesmo de começar e o dinheiro some das suas mãos como se fosse poeira ao vento, saiba que existe um guardião implacável pronto para quebrar essas correntes ocultas e abrir as portas da sua fartura. Se essa verdade profunda tocou o seu coração e acendeu uma faísca de esperança na sua mente, logo nestes primeiros segundos, inscreva-se no canal agora mesmo, porque aqui nós compartilhamos mensagens diárias de puro axé e sabedoria para clarear os seus caminhos e revolucionar a sua realidade material. Muitas pessoas nutrem um medo infundado e um preconceito cego quando ouvem o nome de Exu Caveira, associando sua imagem sagrada à escassez, à perda ou ao fim da vida, sem compreender que a verdadeira essência deste grande mestre espiritual é exatamente o oposto disso. Ele não representa o fim dos caminhos, ele é o começo da transformação necessária, a força vital que habita a própria terra, de onde brota toda a riqueza e todo o sustento da humanidade. Para que uma semente possa germinar, crescer e dar frutos abundantes, ela precisa primeiro ser enterrada na escuridão do solo, sofrer a decomposição do que era antigo, para só então romper a superfície e buscar a luz do sol. Exu Caveira opera exatamente nessa frequência primordial da existência, agindo como o grande reciclador das energias densas que bloqueiam a sua prosperidade e destruindo as amarras espirituais que impedem o seu dinheiro de render. Mas isso é apenas o começo da nossa jornada, porque existe um segredo guardado a 7 chaves sobre a forma como este guardião enxerga a miséria e a pobreza que vai mudar a sua percepção a partir de agora. A miséria espiritual e a escassez material não são condições naturais da sua alma, mas sim anomalias geradas por bloqueios, pragas rogadas, inveja direcionada e demandas pesadas que se acumulam ao longo do tempo nos seus caminhos. Quando o seu campo vibratório está contaminado por essas energias de baixa frequência, não importa o quanto você se esforce, o quanto estude ou as oportunidades que apareçam diante de você, tudo parecerá dar errado no último minuto, como se uma barreira invisível te impedisse de prosperar. É exatamente nesse ponto crítico de estagnação que a falange de Exu Caveira entra em ação na sua vida com a força de um terremoto avassalador. Ele rasga o véu da ilusão, expõe a podridão oculta que está sugando os seus recursos e corta com a sua foice de luz todas as correntes de atraso que te mantém preso ao chão do sofrimento. Daqui a pouco, eu vou revelar como esse mestre transforma a energia da própria calunga em um motor de atração de ouro e oportunidades financeiras reais para o seu cotidiano. É preciso compreender que a riqueza material necessita de uma estrutura espiritual sólida e limpa para se manifestar e permanecer na nossa realidade física. Não adianta pedir dinheiro se a sua casa, a sua mente e o seu trabalho estão infestados por larvas astrais e espíritos obsessores que se alimentam da sua frustração, da sua escassez e das suas lamúrias diárias. Exu Caveira atua como o arquiteto da limpeza pesada, varrendo do seu campo magnético todo o olho gordo, as invejas veladas de falsos amigos e os feitiços enviados para travar a sua evolução financeira. Quando ele limpa o seu terreno espiritual, a energia do dinheiro encontra um caminho livre para fluir até você, sem interrupções, sem desvios e sem perdas inexplicáveis no meio do caminho. Existe um detalhe crucial sobre o comportamento desse guardião diante das suas finanças que quase ninguém percebe, mas continue prestando muita atenção, pois o mistério por trás da inteligência estratégica dele vai te surpreender profundamente. A inteligência de Exu Caveira no plano da matéria
é extremamente estratégica, cirúrgica e fria, agindo como um verdadeiro consultor financeiro do mundo invisível. Ele não vai simplesmente fazer o dinheiro cair do céu no seu colo sem que haja um propósito ou uma movimentação da sua parte. Ele vai abrir as portas corretas, colocar as pessoas certas na sua direção e te conceder uma intuição afiada para fechar grandes negócios e tomar decisões lucrativas. Sabe aquele estalo mental que te faz investir em um projeto novo? Aquela coragem repentina para pedir um aumento? Ou aquela ideia inovadora que surge no meio da noite quando você estava prestes a desistir? Essa é a mente de caveira operando em sintonia com a sua, soprando sabedoria, despertando a sua visão de águia e te capacitando a enxergar o lucro onde os outros só enxergam crise, desespero e dificuldades. E se você pensa que a atuação dele se resume a ideias abstratas e intuições sutis, permaneça comigo até o final, pois o poder que ele tem para chacoalhar as estruturas físicas do seu emprego ou do seu negócio próprio vai mudar a sua sorte de uma vez por todas. No ambiente de trabalho e nos negócios, a presença de Exu Caveira funciona como um escudo impenetrável contra as injustiças, as sabotagens de concorrentes desonestos e os tapetes puxados por colegas invejosos. Se alguém planeja a sua demissão, tenta roubar os seus clientes, ou espalha calúnias para queimar a sua reputação profissional diante dos seus superiores, este guardião cobra a conta de forma imediata e implacável. Ele faz a máscara do sabotador cair por terra, inverte a energia do ataque para que ela atinja quem a enviou e garante que o seu mérito seja reconhecido e valorizado por quem realmente importa. Sob a guarda de Caveira, a sua força de trabalho ganha um magnetismo irresistível, fazendo com que as pessoas queiram comprar de você, contratar os seus serviços e fazer parcerias com a sua empresa. Mas o mistério da destrava financeira se torna ainda mais profundo quando entendemos a relação dele com as dívidas e os nós financeiros, que parecem impossíveis de desatar. As dívidas crônicas e o desespero de não saber como pagar as contas no final do mês funcionam como uma verdadeira prisão espiritual, gerando uma vibração de medo que afasta ainda mais a prosperidade da sua vida. Exu Caveira é o mestre das libertações, o Senhor que conhece todas as chaves e segredos para abrir os cadeados mais pesados da matéria. Quando você estabelece uma aliança sincera de respeito e fé com ele, a primeira coisa que ele faz é reorganizar o caos da sua vida financeira, trazendo soluções inesperadas para quitar os seus débitos. Pode ser um acordo judicial que parecia perdido e que de repente se resolve a seu favor, uma dívida antiga que alguém decide te pagar do nada, ou um desconto massivo que permite que você limpe o seu nome e recupere a sua dignidade no mercado. Ele quebra o ciclo vicioso da escassez e te ensina a vibrar na frequência da abundância, transformando a energia da preocupação em força de ação direcionada. Para que essa destrava financeira aconteça com força total na sua realidade, é fundamental que você compreenda que Exu Caveira exige de seus protegidos uma postura de firmeza, verdade e retidão inabaláveis. Ele não compactua com a preguiça, com a malandragem desonesta ou com o vitimismo de quem passa o dia inteiro reclamando da vida sentado no sofá, esperando por um milagre sem esforço. Ele apoia quem vai à luta, quem acorda cedo com determinação, quem busca aprender coisas novas e quem encara os desafios de frente com a cabeça erguida. Quando ele vê o seu suor, a sua coragem e a sua dedicação honesta na matéria, ele potencializa os seus resultados de uma forma geométrica, multiplicando os seus ganhos e fazendo com que cada centavo investido retorne para a sua mão multiplicado por 7. Fique atento, pois o segredo sobre como sintonizar a sua energia com o axé dele para atrair essa fartura contínua será revelado nos próximos trechos e você não pode perder nenhum detalhe. A sintonia com a força de Caveira se faz através do respeito profundo à ancestralidade e às leis do equilíbrio universal que regem o nosso mundo. Ao contrário do que o preconceito espalha por aí, este Exu preza pela ordem, pela justiça divina e pelo merecimento real de cada ser humano. Quando você acende uma vela para ele com o coração limpo, sem o desejo de prejudicar ninguém, mas sim com o pedido firme de proteção, clareza mental
e abertura de caminhos comerciais, você ativa um portal de movimentação financeira imediata na sua vida. A energia dele limpa as teias de aranha da sua carteira, afasta os espíritos que trazem o azar e a miséria para dentro do seu lar e estabelece uma barreira de fogo que impede que o seu dinheiro seja drenado por imprevistos desagradáveis, como doenças repentinas, eletrodomésticos que quebram do nada ou prejuízos no trânsito. Essa blindagem patrimonial é uma das facetas mais impressionantes e valiosas da atuação de Exu Caveira no nosso cotidiano moderno. Ele protege as suas conquistas materiais, garante que o seu teto seja seguro e impede que as forças dela inveja destruam aquilo que você demorou anos para construir com tanto sacrifício. Quando o inimigo invisível tenta minar as suas finanças, atacando a sua estabilidade familiar, Caveira se posiciona no portão da sua casa com a sua falange, barrando a entrada de qualquer vibração de ruína, escassez ou discórdia. O dinheiro passa a parar na sua mão, os seus investimentos começam a render de verdade, e você passa a ter a tranquilidade necessária para planejar o futuro da sua família com segurança, sabendo que a sua retaguarda espiritual está perfeitamente guardada por um guerreiro que nunca perdeu uma batalha sequer. Muitas vezes, as pessoas não compreendem por que a estabilização da vida material demora a acontecer, mesmo após realizarem rituais ou banhos de descarrego. O que acontece nos bastidores do invisível é que Exu Caveira trabalha por camadas estruturais. Ele não coloca uma construção pesada de riqueza sobre alicerces fracos ou condenados. Primeiro, ele remove os entulhos do seu passado espiritual, cura os traumas de escassez que você herdou da sua linhagem familiar e limpa as memórias de miséria que ficaram impregnadas na sua mente subconsciente. Esse processo de reestruturação profunda pode parecer doloroso ou lento no início, dando a falsa impressão de que as coisas estão estagnadas, mas na verdade é a preparação do terreno para suportar o peso do sucesso que está por vir. Existe uma mecânica oculta na Calunga que serve como o maior cofre de sabedoria do mundo, e compreender isso vai expandir a sua mente de uma forma inimaginável daqui a pouco. A Calunga, ou cemitério, dentro da visão sagrada da macumba, não é um depósito de ossos esquecidos, mas sim um vasto campo de transmutação energética pura. Ali, tudo o que morreu é processado pela terra para se transformar em nova vida e novos recursos. Quando Exu Caveira manipula essa energia em seu benefício, ele está pegando os seus planos falidos, os seus investimentos mortos e os seus sonhos que foram enterrados pela frustração e aplicando sobre eles o poder da ressurreição material. Ele faz com que antigos contatos profissionais se lembrem de você, faz com que projetos antigos ganhem um novo fôlego e faz com que portas que pareciam trancadas para sempre voltem a se abrir com uma facilidade espantosa. O poder de Caveira reside na sua capacidade de encontrar valor e riqueza onde o senso comum só enxerga o fim e o descarte total. É por essa razão que os grandes comerciantes, empreendedores e pessoas de sucesso que conhecem os mistérios do axé mantêm uma aliança inquebrável com a linha dos Exus Caveiras. Eles sabem que o mercado financeiro é uma selva de interesses voláteis, repleta de armadilhas, golpes e oscilações perigosas. Ter Exu Caveira como guardião dos seus negócios é como ter um batedor de elite abrindo caminho na sua frente, sinalizando onde pisar com segurança e onde recuar antes que a crise te atinja. Ele te avisa através de pressentimentos claros sobre parcerias perigosas, contratos com letras miúdas leoninas e investimentos que parecem maravilhosos, mas que na verdade ocultam uma ruína iminente. Essa visão, além do alcance físico, é o que diferencia o sobrevivente do verdadeiro vencedor na matéria. Além disso, a atuação de Exu Caveira se estende à desamarração de inventários travados, processos judiciais de heranças que se arrastam por décadas nos tribunais e indenizações trabalhistas que pareciam esquecidas pelo sistema. Como ele é o senhor do tempo e da transformação física, ele pressiona as estruturas terrenas para que a justiça seja feita de forma rápida e eficiente. As burocracias começam a andar. Os papéis que estavam engavetados e cobertos de poeira nas repartições públicas são encontrados, e o dinheiro que é seu por direito legítimo finalmente é liberado para entrar na sua conta bancária.
Ele não aceita que o direito dos seus filhos seja roubado ou retido por forças opressoras, agindo com firmeza até que cada centavo seja devolvido a quem de direito. Outro ponto fundamental que precisamos explorar é o impacto da energia de Exu Caveira na quebra de magias negras e feitiçarias voltadas especificamente para a destruição da sua vida financeira. Existem rituais de inveja e destruição que são feitos com o objetivo direto de trancar os caminhos de uma pessoa, fazendo com que os clientes sumam, as mercadorias estraguem, os contratos sejam cancelados sem justificativa e o caos se instale na administração dos negócios. Contra esse tipo de ataque covarde, não existe força mais devastadora do que a foice de Exu Caveira. Ele desce até as profundezas do plano astral, localiza a raiz do feitiço enviado, corta as amarrações uma a uma e devolve a carga diretamente para quem a encomendou, limpando os seus caminhos comerciais imediatamente. A partir do momento em que a demanda é quebrada, você sente um alívio instantâneo e a sua empresa volta a respirar e a prosperar como nunca antes. A prosperidade que vem através do axé de Exu Caveira é caracterizada pela estabilidade a longo prazo. Ele não é um Exu que traz riquezas passageiras ou ilusórias que desaparecem com a mesma velocidade com que chegaram, deixando você em uma situação ainda pior. A riqueza de Caveira é construída sobre bases sólidas de patrimônio real, como a compra da casa própria, a aquisição de terrenos, o crescimento sustentável de uma empresa ou a consolidação de uma reserva financeira robusta. Ele te ensina o valor de reter os recursos, de multiplicar o capital com inteligência e de não ostentar de forma tola para não atrair os olhares da inveja alheia. É uma fartura discreta, segura e duradoura que garante o sustento não apenas da sua geração, mas também dos seus filhos e netos. Para fortalecer ainda mais essa conexão e garantir que a engrenagem da fartura continue girando a seu favor, você deve manter o seu padrão vibratório elevado através dos seus pensamentos e da sua fala. Evite proferir palavras de escassez. Pare de dizer que está quebrado, que tudo está difícil ou que o dinheiro não dá para nada. Essas afirmações funcionam como preces negativas que reforçam o bloqueio nos seus caminhos. Quando você mudar a sua postura mental e começar a agir com a certeza de que a sua retaguarda espiritual é guardada pelo Senhor da Calunga, a sua realidade física começará a se moldar a essa nova frequência de poder. O dinheiro deixará de ser um problema estressante e passará a ser uma ferramenta natural de progresso, conforto e caridade na sua jornada terrestre. Olhe para trás neste exato momento. Analise detalhadamente toda a sua trajetória e perceba quantas vezes você esteve prestes a quebrar financeiramente de forma definitiva, mas uma ajuda completamente inesperada, uma reviravolta de última hora ou uma força misteriosa te manteve de pé e te permitiu seguir em frente com dignidade. Não foi apenas sorte, não foi coincidência do destino e nem mero acaso. Foi o axé poderoso, firme e silencioso de Exu Caveira, sustentando a sua estrutura material e garantindo a sua sobrevivência nos momentos mais sombrios da sua caminhada terrena. A mensagem principal de hoje é que a miséria não pertence à sua essência espiritual e que os seus caminhos financeiros estão sendo limpos, desatados e abertos a partir deste exato segundo pela foice sagrada deste grande guardião das encruzilhadas e da Calunga. Deixe aqui nos comentários a sua palavra de fé e o seu agradecimento a essa força maravilhosa. Laroye Exu Caveira. Compartilhe a sua experiência com a nossa comunidade de axé. Deixe o seu gostei para espalhar essa energia positiva. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa corrente diária de evolução espiritual e ative todas as notificações, porque no nosso próximo vídeo nós vamos revelar o segredo das oferendas corretas para a prosperidade na força da Calunga e como ativar a riqueza oculta nos seus caminhos para nunca mais passar necessidade.